Sejam bem-vindos a mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Kubecast. E eu tô em cenário novo. Esse semestre inteiro nós vamos gravar episódios do Kubecast de terras portuguesas, ora pois. Então, se você notar alguma diferença aqui, é isso. Olha, eu tenho uma luzinha, vai ficar fazendo sombra aqui, porque eu não sei parar com as mãos, tá? Mas, eu queria agradecer quem faz tudo isso dar certo, tá bom? Primeiro é a GetUp, que é quem produz esse podcast. Bom, nós somos consumidores, damos suporte, a gente instala, gerencia e faz tudo que o seu Kubernetes precisa desde a versão 0. A gente estava lá quando tudo isso era só restart de pod e era tudo que o Kubernetes fazia. Então, se você precisar de ajuda, se você precisar de apoio, fala com a gente. Mas eu tenho uma notícia mais importante que eu já citei em alguns outros episódios e que eu gostaria de te lembrar, que a gente desenvolve aplicações para administração de Kubernetes e aplicações open source, como o nosso mundo é. Se você quiser saber um pouquinho mais dessas aplicações para boas práticas de Kubernetes, getup.io/open source. Você pode baixar lá, você pode usar e seu feedback é muito bem-vindo. A ferramenta vai evoluir com a gente, tá bom? Mas chega de jabá, vamos para o nosso episódio. E hoje a gente tem a presença aqui. Editor, eu queria que você colocasse aquela música do GTA, tipo Thug Life, assim, ó. Porque Helena, que é DevOps Lifestyle, eu só consigo pensar naquela musiquinha da entrada do GTA dela chegando. Helena, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, João. Valeu aí pelo convite. Bora lá fazer acontecer. Muito legal, muito obrigado por ter aceito o convite. E, bom, para quem não conhece, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui embaixo, mas Helena, grande parte do nosso público só escuta e não tá vendo nossas belas faces lá no YouTube. Então, conta pra gente quem é você nesse mundo do DevOps. Show. Bom, quem não tá vendo a gente, brincadeiras à parte, tá perdendo muita beleza, que aqui tá um show. Show de humildade também. Não, mas brincadeiras à parte, gente, hoje eu tô somando aí cerca de 8 anos nessa vida de TI, que quando a gente começou, a brincadeira era infraestrutura, e hoje em dia tem DevOps, tem SRE, tem N variáveis. Uhum. Minha especialidade é em banking, então sistemas financeiros. A gente precisa ter uma resiliência muito assertiva para poder ter o resultado que o negócio necessita e chegar na outra ponta para o cliente ter a experiência adequada ali na jornada. Essa é a minha praia, é o meu estilo de vida, né? O meu lifestyle. E é um prazer estar aqui batendo esse papo aí pra gente desenrolar. Que legal, que legal. Muito bom. Olha, eu queria começar já com uma polêmica que é pra gente ganhar seguidores. Não, nada a ver. É pra as pessoas poderem entender. Porque quem chegar, todos os DevOps que chegarem lá, olha, inclusive, quem chegar lá no Instagram vai ter um post só sobre isso, sobre JavaScript e DevOps. E é essa a minha pergunta. Qual é a relação entre eles? O que JavaScript tem a ver com DevOps? Me fala um pouco sobre isso. Bom, JavaScript é aquela velha história, né? Amado por alguns, odiados por outros. Mas, em última instância, no final do dia, a gente tem que pensar em experiência, a gente tem que pensar em viabilidade técnica, manutenibilidade e resultado de negócio. Que é uma coisa que o JavaScript, bem utilizado, ele consegue entregar bem em contextos complexos, em diversos contextos, com várias integrações, N possibilidades. E o que isso tem a ver com DevOps na prática? O JavaScript ele é uma das possibilidades de desenvolvimento em um ecossistema. E quando a gente pensa em DevOps, além de ser uma cultura e um conjunto ali de práticas, boas práticas, para a gente conseguir sistemas mais resilientes e tempos melhores, né, melhores indicadores, uma melhor saúde no nosso ecossistema em geral, quando a gente pensa em JavaScript integrado a tudo isso, a gente pode estar pensando, por exemplo, aquele código JavaScript muito bem escrito, seguindo as boas práticas, passando por um pipeline de deploy muito assertivo, que valida os parâmetros, que está bem testado, que tem qualidade, e a gente sabe que lá na ponta ele vai chegar, vai atender em produção e vai trazer o resultado que o negócio precisa. Então,
é isso. No final do dia, é sobre o cliente ter uma experiência de excelência com a gente, é sobre o negócio ter o resultado que é necessário e o time ter qualidade de vida, conseguir trabalhar bem, conseguir evoluir na carreira, se sentir desafiado, motivado e inspirado. Massa, massa. Olha, antes do episódio, eu vou stalkear todo mundo que vai participar aqui, né? Eu vi que você tem uma experiência liderando times. E eu queria conectar esse lance do JavaScript, e principalmente porque você falou sobre negócio, como que a gente pode conectar o time técnico ao time de negócio? Porque a gente promove o DevOps, mas talvez seja só eu que tenho alguns problemas com o time comercial, com o time de negócio, porque muitas vezes, na nossa experiência, eles têm ideias não práticas. E que pra gente está muito claro que não dá pra fazer aquilo. Mas a gente simplesmente, né, e hoje, como CTO, eu tenho que fazer essa interface, então, pra gente tá muito claro que, cara, não é exatamente assim. Ou eu não consigo, não é uma pastelaria, não vou conseguir te entregar isso para amanhã. Não importa quanto você me peça, tá? Mas como que a gente pode conectar as duas pontas? Na prática, sim, na sua experiência, como a gente pode trazer esses dois para mais perto, para o DevOps atingir a empresa toda, né? Porque no final das contas, se não vende a aplicação, ninguém recebe salário, não importa quem seja. Excelente, é a eterna guerra, né? Uma das famosas guerras lá, negócios com TI, dev com QA, tem sempre essa questão das famosas linhas. E o DevOps, ele vem realmente como uma proposta de, gente, seguinte, tá todo mundo aqui na mesma meta. Se a gente não atingir os objetivos de negócio, não existe empresa, ninguém recebe salário, ninguém paga os boletos e vai dar ruim. Então, é um desafio muito recorrente, tudo depende muito do ecossistema que você vai estar, né? Senioridade aumentando em 20 pontos, depende. Depende do ecossistema que você está, da tecnologia que você usa, do perfil de cliente, da cultura da empresa. Uhum. Como que a gestão, tipo, como que o CEO olha para isso? Como que o CTO olha para isso? Tudo isso precisa estar interligado. Mas na prática, vamos lá, né? A gente ali, peão, tem que ter um negócio em produção, entregando valor. Minha área de negócio é doida, todo dia chega com um requisito diferente, quer que eu entregue tudo ao mesmo tempo. Pra que a gente faz planning se na segunda a gente fez a planning, na terça já tem 10 demandas a mais que não estava prevista, eles querem tudo no final da sprint. Uhum. Como né? É um cenário muito comum, principalmente quando a gente pensa num time, numa organização que está numa maturidade inicial de tecnologia. Bom, inicialmente, eu gosto sempre de unir a galera, tipo, gente, a gente é um time gigante, um time da empresa. Nós somos a empresa, tem esse time de campeões aqui, e a gente tá para jogar. Vamos bolar nossa estratégia e combinar o nosso jogo. Então, o combinado não é caro, já dizia minha mãe, né? O combinado não é caro e é sempre bom deixar tudo muito claro. Uhum. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo de negócio? Não, porque eu vendi para esse cliente e tem que estar implementado em 15 dias. E é isso. E ele quer que a página abra e carregue em 5 milissegundos no máximo, porque tem um compliance jurídico e vai tomar uma multa de 5 milhões se não tiver em produção semana que vem. É raro, mas acontece muito. Uhum. Gente, vamos lá. Tá bom, então. Já prepara o bolso para pagar 5 milhões aí, porque em semana que vem não vai estar em produção. Não existe urgência. Velho, se você tá chegando pra mim com isso como urgente, vou ser bem sincero, é porque alguém não fez em tempo hábil e agora querem que eu faça em tempo recorde. Uhum. Então, vamos alinhar o jogo. Beleza. Entendemos o que o negócio precisa. Precisa estar lá em uma semana. Ok, vamos pensar nos cenários. Enquanto o time de implementação, o que a gente precisa para implementar? A gente precisa do ambiente montado, a gente precisa do pipeline rodando, a gente precisa que tudo isso esteja estruturado com infraestrutura como código. A gente quer que isso tenha uma observabilidade razoável, que a gente pode evoluir, mas o mínimo para a gente ter ali uma observabilidade de caixa branca inicial, pelo menos com 4 Golden Signals. Ok, então temos 2 universos e a gente precisa
unir isso e fazer isso entregar resultado para a empresa. Eu gosto muito de trabalhar alinhando esse jogo. Então, o que negócio consegue ceder? E o que TI consegue dar um gás ou adaptar? Não precisa ser a solução perfeita, linda, maravilhosa, em clean code. Ok, é o ideal. Mas se é tão emergencial, se a gente tem esse deadline, então, como a gente consegue adaptar? Qual é o mínimo que a gente consegue entregar com qualidade e que a gente vai ter um código que é possível dar uma manutenção, dar um suporte, escalar, beleza. Entendendo esses dois universos, a gente pensa qual vai ser a jornada que o usuário vai ter. Então, quais são os principais pontos de contato, quais as principais probabilidades de falha. E aqui é um momento muito delicado, né? Porque muitas vezes o time técnico ele está muito acostumado a ser assim, sabotado. Isso aqui vai falhar. Você que tá fazendo uma vontade, cara. Pô, como você sabe que vai falhar aí? Não, é TI, é um negócio complexo. Uhum. Então, aqui a gente precisa implementar um princípio essencial do DevOps, que é a cultura blameless. Gente, vamos entender os riscos. Parte do nosso trabalho é entender riscos e sinalizar eles. Beleza, os principais riscos são esses, os principais pontos de contato são esses. Como é que a gente vai fazer essa jornada ser implementada? Vamos negociar esse prazo? Um que fique confortável para os dois? Então, basicamente, assim, se eu fosse resumir em uma frase, como que a gente consegue entregar esse valor máximo integrando negócios com TI? É literalmente alinhar o jogo dentro de casa, implementar essa cultura blameless e fazer a galera ter os indicadores muito claros para as coisas fluírem. Legal. Hoje que eu tenho, e você, eu não, vai parecer que eu vou me defender, mas não estou me defendendo, pessoal. Mas, como você citou, né, uma parte desse problema, ou também do resultado dele, vem de cima, né, vem dos líderes. Hoje eu sou o CTO, lidero o time, e o que eu tenho feito é tentado trazer para os times inversos os problemas, né? Então, eu estou trazendo problemas comerciais para o time técnico, né? Então, olha, preciso de ajuda de como que eu posso fazer o time vender melhor. Eu preciso que vocês me ajudem. Porque, como técnico, eu sempre estive nessa posição de que eu só vou reclamar do comercial e vou dizer, para de vender essa porcaria, essa magia que a gente não pode entregar. Tudo bem. Mas se coloca na cadeira do comercial de que ele também precisa vender. E às vezes é essa magia que o cliente quer. E o técnico e o comercial querem uma coisa que só o cliente tem. A grana. No final das contas é isso. No final das contas, as empresas trocam serviço por dinheiro, as pessoas e por aí vai. Então, como a gente pode... Né, eu gostei muito do que você disse, da gente ponderar, né? Como que a gente pode chegar no meio termo que... De repente eu posso agradar o cliente no máximo possível, na verdade, não vai ser o... Eu lembrei agora do vidro indestrutível lá que o Elon Musk foi testar, tocou a pedra e quebrou. Pô, tá bom, gente. Olha, provavelmente alguém chegou e falou, eu preciso disso pra amanhã. E o cara falou, olha, eu posso pôr um vidro ali, mas não vai ser indestrutível. Alguém no meio do caminho não avisou que, olha, tem um vidro. Pode falar que é indestrutível, mas não pode dar uma pedrada, tá bom? Para a próxima semana, depois da apresentação, para entregar em produção, eu tenho o indestrutível, mas para hoje não. Muitas vezes isso acontece. De repente, que eu acho que é o grande lance do DevOps, para mim sempre foi isso, comunicação. Né? Como a gente pode se comunicar melhor, como a gente pode fazer com que todo mundo reme para o mesmo lado. Comunicação sempre foi difícil. Acho que é o grande problema de tudo quanto é canto. E nós não somos diferentes, né? Eu acho legal que você citou o Musk. Ele é uma figura muito controversa, né? Então, é tipo JavaScript. Alguns amam, outros odeiam. Mas é inegável que no final do dia, o cara tá no topo da Forbes. Uhum. Tem inúmeros negócios. A que preço, né? Tem muito questionamento do método de trabalho e tal. Não vamos entrar nesses detalhes, que eu não tô lá para ver, para poder falar. Mas o ponto é, dá pra gente tirar até um exemplo muito legal desse alinhamento de comunicação. A SpaceX fez um lançamento aí recentemente, né, daquele foguete que eles fizeram tipo um protótipo. O foguete explodiu, mas foi considerado um sucesso. Por quê? Porque o jogo estava alinhado para, gente, qual que é o mínimo que a gente consegue fazer?
que eles queriam validar? Que o foguete tinha uma estrutura, que ele ligava e que ele saía do lugar. Pronto. Aqueles eram os indicadores de sucesso. Era que chegasse em Marte e colonizasse lá? Ainda não. O épico, a visão da companhia, talvez seja essa, como existem os indícios. Mas na prática, para aquele pedacinho de entrega, o jogo estava alinhado e o resultado que foi entregue foi considerado um sucesso entre todo mundo que estava envolvido. É um ótimo exemplo aí que a gente pode falar, né? Verdade. Como verdade. que dá para alinhar o jogo dentro de casa. Eu adorei isso e é uma deixa maravilhosa para o meu próximo tópico, que é de frequência de deploy. A gente já falou aqui em outros episódios, e se você está ouvindo e não conhece Dorametrics e é DevOps, para esse episódio. vai ter que ler, vai ter que pesquisar um pouco. Um dos indicadores, né, do Dorametrics é frequência de deploy. Todo mundo deve estar acostumado com isso e etc. Beleza. Que tem tudo a ver com o DevOps. E talvez, como eles mesmos chamam, é um time de alta eficiência. Mas aí, como você está à frente de diversos projetos, eu queria uma dica, né, de como que a gente pode aumentar a frequência de deploy, né? Como você estava falando, chegar numa taxa de sucesso aqui, né? E baby steps e várias entregas. Então, como eu posso aumentar a minha frequência de deploy sem virar uma zona? Porque, normalmente, tá bom, o indicador de frequência de deploy tá melhorando muito, mas a taxa de erro tá aumentando também, né? Ou a quantidade de martelada, ou a quantidade de tempo que as pessoas precisam para poder fazer realmente o deploy, né? Quanta coisa na mão tem que mudar e etc. Isso vai piorando, né? Você quer atingir só aquele número e o restante tá virando uma zona. Todo mundo tá ficando de ponta cabeça, assim. Então, como isso pode funcionar de verdade? Boa, excelente pergunta. É uma dor muito comum também. E se você ainda não saiu para estudar o que é Dora, não tem problema, que a gente vai dar uma pincelada aqui para todo mundo ficar por dentro. Bom, no inglês, são 4 principais indicadores. Quando a gente pensa em métricas, indicadores de DevOps, existem infinitas possibilidades. Assim como, por exemplo, quando a gente pensa numa implementação ágil, tem Scrum, tem Kanban, tem Lean, tem N outros frameworks. O Dora ele tem meio essa pegada de framework. E o que você olha ali de indicadores, né? É o lead time for changes. Então, o tempo que está levando até uma implementação de mudanças, de ponta a ponta. Isso é outra coisa que é alinhada internamente, né? Então a gente conta de qual etapa, alinhou ali, vocês jogam o jogo junto. O change failure rate, que é a frequência que uma mudança ela falha. Então, você fez a mudança, quebrou alguma coisa. Quantas vezes isso está acontecendo? Isso é um indicador importante, que ele conta para a gente como está a qualidade desse processo de implementação. E assim, se você implementou e quebrou, provavelmente não vai estar entregando o valor que o negócio espera e a conta não vai estar fechando no final do dia. Uhum. Então também é um indicador importante, faz parte desses 4. O terceiro é a frequência de deploy, que a gente vai aprofundar um pouquinho, que é justamente quantas vezes, você pode medir por vezes, você pode medir por período, enfim, aqui também dá pra gente ajustar o jogo, mas quantas vezes você coloca coisa em produção? Então, desde que entrou uma demanda até que ela está em produção, entregando valor para o usuário, para o cliente, para o negócio, quantas vezes a gente está fazendo isso em um ciclo, em um período? E, por fim, o Mean Time to Recovery, que é o tempo que a gente leva para se recuperar de uma instabilidade, de uma indisponibilidade, de uma falha, de algo que não estava previsto ali. Esse é um indicador muito core também, que ele conta para a gente como está o nosso processo de troubleshooting, o quão preparado a gente está para as quebras que vão ter, porque se tem uma coisa que a gente tem praticamente certeza em TI, é que vai quebrar, vai dar ruim, Sim. Vai ficar indisponível. Então, como é que a gente está se preparando para mitigar riscos, mitigar impactos e ter essa disponibilidade muito mais assertiva? São essas 4 principais métricas, né? Levar para o coração aí. E aprofundando em frequência de deploy, que é
o quanto a gente coloca coisas em produção, assim, de uma maneira mais simples. Como é que a gente consegue colocar mais coisa em produção sem que tudo vire um caos? Bom, tem uma frase que eu gosto muito do Andy Grove, que o cara foi o CEO da Intel, assim, putz, quando tava tudo quebrando, a China tava decidida a quebrar o mercado de microprocessadores, microchips e hardware dos Estados Unidos. Reza a lenda, patrocinado pela máfia, os caras não precisavam nem lucrar. Então, eles vendiam assim de graça, para quebrar mesmo as empresas que estavam lá, uma vez que eles tivessem um monopólio, eles vendiam o preço que eles queriam. Era essa estratégia. O Andy Grove, ele conseguiu liderar a Intel, claro, né, em N fatores, tem muita gente envolvida, mas foi possível fazer uma movimentação tão bem sucedida que até hoje a gente vê Intel Inside, né? N dispositivos aí. Então, ele tem uma frase que eu amo, que é assim: primeiro, deixe o caos reinar. Depois, reine sobre o caos. Tá bom. Cara, o caos tá aí. Tudo tende a ser caos. Então, entenda qual é o contexto que você tá, os padrões. Algo muito importante no nosso ecossistema são patterns. Quais são os padrões que a gente vê se repetindo? Quais são os temas que a gente vê rodando? E uma vez que a gente está ali, a gente consegue traçar melhores estratégias para implementar. Primeira coisa que eu falaria assim no papel, quando a gente está no papel técnico, de implementação mão na massa. Cara, não seja tarefeiro. Não seja aquela pessoa que abaixa a cabeça, puxa a task lá no board, entrega e faz outra. Não, questione. As pessoas mais amadas pelo gerenciamento são as que tretam. Brincadeiras à parte, gente. Não vou fazer o pé de guerra, né? Mas que posiciona. Vira e fala, não, tá bom, entendi. Você precisa disso, assim, assim, assado. Mas por quê? Qual é o resultado de negócio que a gente está esperando aqui? Se isso aqui não for entregue, o que significa? Que impacto? Se isso aqui for entregue, o que a gente está esperando? Esses questionamentos, eles são essenciais. E não ter medo de falar. Então, você identifica risco, você identifica vulnerabilidade, você identifica ponto de melhoria. Às vezes você fala, puta, eu vou falar, o cara vai falar, putz, que pessoa chata, que fica no meu saco. Ai, putz, tem boleto pra pagar. Deixa eu fazer do jeito que ele tá falando mesmo. Aí o negócio vai e quebra no que você já tinha visto. E fica muito pior. Eu até comentei, eu tive o prazer aí de palestrar no DevOps Days de Fortaleza esses dias e, um dos pontos que eu levei foi: tenha coragem de falar, de se posicionar e não tenha medo de perder seu emprego, porque o jeito mais fácil de você perder o seu emprego é ter medo de perder seu emprego. Você provavelmente não vai falar, vai fazer só o que mandam. Que mandam. Cara, os caras são especialistas em negócios, os caras são especialistas em testes, os caras são especialistas em outra coisa, especialista em sistema é você. Se você não se posicionar e não trouxer para a mesa, a implementação não vai ter a qualidade necessária, vai quebrar, e aí sim você vai ser demitido, porque a galera vai falar, puta, não faz direito o trabalho dele. Sim. Então, seria isso. Primeiro, todo mundo tem que ter coragem, isso é um processo, não é fácil. Um desafio, né, ter essa cultura blameless. É muito comum a gente chegar numa organização que tem menos maturidade, aí teve um problema em produção. Chega no War Room, vamos fazer o troubleshooting. Quem é que fez o pé? Quem foi que mergiou? Eu quero saber quem foi. Cadê? Chama aqui na sala. Na hora, eu já vejo um comportamento desse, eu falo, não quero nem saber quem foi que fez. Eu quero que todos os envolvidos estejam aqui e juntos a gente vai olhar para o problema, vai traçar uma estratégia para sair do fundo do poço e um mecanismo de processo para que o problema não volte a se repetir. Não importa quem fez, a gente está numa cultura de inovação. Se as pessoas tiverem medo, a inovação não acontece. Então, essa cultura blameless. Para a gente ter mais frequência de deploy e o caos não se instaurar, respondendo tudo isso, o caos está aí. Então, e eu também questiono o quanto mais deploy a gente vai fazer. Será que é mais mesmo? Ou será que é mais qualidade? Se a gente estivesse fazendo um código mais... com mais manutenibilidade, ou
se a gente tivesse refinando melhor os requisitos, se a gente estivesse mais próximo do usuário, ou se a gente estivesse fatiando mais os módulos desse produto. Tem tantas possibilidades. Por que a gente vai se resumir só na frequência de deploy? Massa. É isso. Frequência de deploy é mega importante, é um indicador que diz ali, talvez, um pouco de quanto a gente está conseguindo ser eficiente, seguindo alguns parâmetros, alguns critérios, mas segue uma via padrão geral em indicadores. Ele isolado, ele sozinho, não conta muito, né? Então, frequência de deploy é ótimo. A gente faz deploy 3 vezes por dia. Nós somos os mestres dos magos do deploy. Show! Legal! Todos quebram. Dá 5 problemas por dia em produção, tá ligado? Cada deploy quebra 2, 3 coisas. Eu queria aproveitar que você está falando sobre quebrar e sobre outra métrica, né, que é Change Failure Rate, né? Isso. Parece para mim que esse indicador, ou normalmente a War Room que você citou também, que ele vai contra blameless, né? Que ele vai contra isso de que a gente não precisa encontrar o culpado, a gente precisa saber por que ele conseguiu fazer isso. Por que ele conseguiu derrubar a produção? Por que o estagiário que acabou de chegar, ele fez um commit na master, isso andou e derrubou a produção? O problema não tem que demitir essa pessoa. Ela acabou de encontrar uma falha no nosso sistema, ou no nosso processo, vou chamar assim, né? É muito grave. Ela deveria ganhar um prêmio, né? Mas, ainda para a gente resolver o problema, a gente precisa encontrar, e muitas vezes passa por isso, né? Por tropeçar na pessoa que fez. Então, como na prática isso funciona para você, de tentar deixar a pessoa confortável com o erro, não confortável para errar, né, para permanecer no erro, é isso que eu quero dizer, mas confortável para que, se errar, tá tudo bem, eu não tô programando para errar, eu tô programando para acertar. Eu segui os processos, eu fiz o que a empresa precisava. Mas, cara, erros acontecem, a gente está em TI e é o que mais acontece. Como a gente pode juntar na prática isso, assim, para que as pessoas fiquem à vontade, mas que a gente consiga resolver os problemas também? É parte desse desafio mega difícil que a gente tem de pensar numa coisa ponta a ponta, que seja eficaz e atenda negócio, clientes e time. Aqui, o que eu gosto de olhar? Um framework de gerenciamento de incidentes. Ele consegue ajudar bastante a gente nisso. Existem vários frameworks que fazem essa função, mas em essência, o princípio é o quê? Ok, vai quebrar. Isso é fato. Então, quebrou. Como a gente vai lidar com isso? E mais, essencial também a gente pensar nos 3 principais indicadores de SRE, que é SLI, SLA e SLO. Esses 3 grandes indicadores, que história que eles contam para a gente, né? O SLI, ele é o indicador que conta para a gente como que está o nosso nível de serviço hoje. O SLO, ele conta para a gente o nosso objetivo, o Service Level Objective. E o SLA, ele é o Service Level Agreement, que é o quê? É quanto que fica confortável para a gente se atender. Então, se aí quebrou, pode ter SLA que dá para aguentar 24 horas, 48 horas, mas pode ser que não. Pode ser que é algo muito crítico que precisa ser acionado imediatamente. Então, esses 3 indicadores, eles nos ajudam muito em todo esse desafio de alinhar o time. Então, qual que é o nosso indicador real agora? Qual que é o nosso objetivo? E como que a gente consegue se atender de maneira que todo mundo saia com o resultado necessário? Bom, pensando nisso, é essencial a gente ter esses indicadores implementados. Eles vão estar sempre passando por melhoria constante, né? Então, a gente faz lá a V1, mas naturalmente a gente vai precisar adaptar todos eles à medida que a gente for progredindo nas implementações, na nossa maturidade de DevOps e SRE da organização. E uma vez que isso está acontecendo, nem toda quebra é ruim. É uma coisa muito polêmica, mas, cara, se isso está dentro do nosso indicador, está dentro do nosso objetivo,
entendeu? A gente tem uma taxa de falha ali permitida, né? Dentro do SRE, do DevOps, a gente chama de error budget. Então, a gente tem ali aquela taxa que a gente pode errar. Se tá ali dentro, beleza. Se de repente a gente não usou tudo, sei lá, a gente tinha 10 horas de error budget que a gente podia usar nesse período. Ficou fora do ar só 2. A gente ainda tem 8 horas sobrando. Pô, bora fazer um game day, bora rodar uma engenharia do caos aqui, quebrar tudo e melhorar proativamente. Então, para endereçar esse ponto, né, criar esse ambiente seguro, a gente precisa, viu que alguém vai querer apontar o dedo e às vezes é a gente mesmo, né? A gente tem que se policiar, porque tem essa cultura mesmo de apontar o dedo e falar, não fui eu, fui fulano, fulano. Cara, vamos começar aqui, ó. Não importa. Todo mundo fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. Com isso em mente, qual que é o problema, quais nossas hipóteses, como a gente vai solucionar e que mecanismos a gente vai criar para que esse mesmo problema não volte a se repetir. Porque você trabalha com TI, com DevOps e você está tendo 2, 3 vezes o mesmíssimo problema, do mesmíssimo jeito, o mesmíssimo comportamento, tem potencial que está ficando na mesa. Tem potencial do seu trabalho, da sua entrega, pode ser melhorado, porque o mesmo problema 2 vezes não é para acontecer, cara. Uma vez, ok, natural, mas acima de uma vez, a gente não está sendo tão efetivo mitigando, né? Criando mecanismos de mitigação. Então, em última instância, é isso. Alinhar o jogo, implementando os SLs, né, que a gente chama. Se possível, já fazendo algum laboratório de error budget, olhando com carinho para a engenharia do caos, que consegue aumentar muito a nossa maturidade e a nossa resiliência, e tudo isso ali casadinho com um framework de gerenciamento de incidentes. Isso já vai ser assim, vamos fazer um piloto desse conjunto, já vai ajudar demais a ter um cenário seguro, onde as pessoas sentem que elas conseguem inovar, a regra do jogo está clara, e todo mundo consegue crescer e chegar na meta e nos resultados juntos. Massa, muito legal. Olha, no meu dia a dia, né, eu vou tocar um pouco nesse lance dos SLs, né, minha primeira vez que eu escuto alguém falar assim, eu adorei, vou adotar. Eu costumo esbarrar com os SLs, né, com SLA principalmente, e às vezes explicar para o cliente o que isso quer dizer, e porque tudo isso tem impacto direto no investimento que ele vai fazer. É completamente diferente. Cada 9, eu costumo dizer, cada 9 que você vai colocando depois da vírgula, olha, é um 0 que você vai colocar na fatura. Porque, pelo menos isso. Claro que é só uma piada, mas é que às vezes as pessoas não têm noção da quantidade de mudanças que ela vai ter que fazer, da quantidade de rearquitetura ou dos problemas de arquitetura que tem que resolver para poder pôr mais um 0, mais um 9, né? Para poder atingir um nível um pouco maior de SLA. Às vezes um DR, né, que a pessoa quer ter ativo-ativo. Amigo, ativo-ativo é simplesmente o dobro que custa. E a pessoa tem que pensar nos dados, para onde isso está indo. Tem 1000 problemas para serem resolvidos. E aí, quando a gente fala, e eu estou tentando ligar lá no início, quando você falou sobre IAC também, né? E que meu time vai trabalhar com isso todos os dias, né? A gente vai fazer IAC para o cliente. Eu não vou só colocar o Kubernetes lá no ar, eu vou colocar isso e toda uma infraestrutura que precisa para o Kubernetes ficar no ar. E como isso afeta diretamente essas métricas. Então, o time to recovery é diretamente afetado. Se você tiver um problema hoje que derrube não precisa derrubar uma zona, mas se aquele cluster for deletado, quanto tempo demora para você ter ele no ar, de volta, com as aplicações no ar, com o load balancer apontando para o DNS certo e tudo chegando lá? Quanto tempo demora? Mas a pergunta que às vezes eu faço, porque para o cliente, muitas vezes ele, não, eu quero para agora, eu quero que caia agora e a próxima requisição já caia em algum lugar. Isso é muito complexo, mas o SLA foi criado justamente para isso. Tá, mas você precisa, essa aplicação aqui, talvez para alguma aplicação você precise, mas todas, você precisa desse investimento para todas elas, toda a requisição, você não pode perder nenhuma. Talvez que perguntas, ou talvez o que a gente pode explicar mais para quem está ouvindo a gente, para entender quais perguntas ele pode se fazer também, né? Porque às vezes ele está querendo colocar isso lá e essa aplicação precisa rodar no Kubernetes
gigantesco em várias zonas, eu vou pagar tráfego entre zonas, tráfego não. Então, então, quais perguntas, de repente, na sua experiência a mais, assim, a gente pode fazer para pensar sobre os SLs, né? Perfeito. O pesadelo do nosso papel técnico é o stakeholder que não entende nada da parte técnica. E assim, é raro, mas acontece todo dia. Porque o seu CEO não sabe, o seu CTO, ele entende um pouco mais, mas hoje em dia ele está numa camada de negócio. Então, quanto mais a organização vai escalando estrategicamente, mais o time técnico, né, a pessoa que está no papel técnico, ela é colocada numa posição de se posicionar e conseguir mostrar os desafios, né, e comunicar o que a implementação técnica precisa. Porque, o que a gente escuta demais, você nunca deve ter ouvido isso, jamais, João. É só um botãozinho, cara. Eu só quero um botãozinho ali, nossa, tudo isso para fazer um botãozinho. Cara, um botãozinho é um pesadelo, mas fazer o que? Acontece muito. E é um baita desafio para a gente fazer isso funcionar, né? Então, o que eu gosto de fazer quando a gente tem que botar o stakeholder, não tem nada de técnico com o pé no chão. Eu gosto de falar na linguagem deles, eu até brinco, né? A gente tem que ser camaleão, tem que ser camaleoa, tem que se adaptar ao cenário. Chego e falo do ROI e falo de disponibilidade ideal. Uhum. Porque assim, a ideia, né? A disponibilidade perfeita, o santo graal que o stakeholder quer, nunca terei falha. 100% de disponibilidade. Aí tu S3. mostra a conta. Cara, não, mas peraí, eu só posso pagar 1/5 disso. Não, mas pera. Então vamos negociar o quanto de falha você consegue comportar sem a gente ter problema pro negócio. Até porque o 100% é uma lenda. Né? Quase não factível. Então a grande questão aqui eu trago. Cara, beleza. Vamos olhar o ROI, o retorno sobre investimento do que a gente está se propondo a construir. E eu tenho esse cenário. Eu tenho esse cenário com 99,999 de disponibilidade que vai ter esse investimento, essa demanda, esse cenário aqui. Eu tenho esse aqui que ele vai ter uma disponibilidade menor, mas a gente consegue chegar nesse número aqui e encontrar a disponibilidade ideal para aquele retorno sobre investimento. Estamos investindo X. O ideal do cara, muitas vezes, não é 100%. Não precisa de todos esses 9. Se ele tiver uma disponibilidade um pouco menor, mas a gente focar em resiliência em horários de pico, ou self-healing nas infraestruturas, né? Self-healing, para ilustrar aqui, gente, é quando a aplicação ela consegue ter um processo tão eficaz ali, usando automação e N ferramentas, que ela se autocura. Uma vez que ela vai dar problema, ou ela deu problema, ela mesma, você tem lá um container rodando e ele tá fornecendo tranquilo. De repente, teve uma indisponibilidade, imediatamente o parâmetro já aciona um outro container que vai entrar e vai fazer o fornecimento no lugar dele. Pode ser um exemplo bem basicão aqui de self-healing. Sim, total. Exato. Então, assim, a gente chega nesses denominadores pensando nessas duas palavrinhas mágicas, né? Retorno sobre investimento e disponibilidade ideal dentro do contexto do ecossistema que a gente está implementando. Massa, massa. Muito legal. Helena, eu tenho uma última pergunta, e aí é quase pessoal, que muita gente que está na nossa área, ela está pensando no futuro. Diferente do que eu fiz, na minha área, o futuro foi acontecendo por pura sorte. Eu nunca me programei, mas eu indico, e às vezes eu vou mentorear ou conversar com algumas pessoas. E para onde você quer ir? Qual é o seu objetivo? Porque eu conheço excelentes técnicos que querem continuar sendo técnicos e querem ser especialistas e, beleza, vai seguir o ramo técnico. Mas eu também conheço diversas pessoas que elas, por exemplo, ela tem a interface de fala instalada, então ela consegue conversar com humanos, ela consegue explicar, como você disse, né, para
como um camaleão, né? Ali para diversas personas o que ela precisa. Então ela vai conseguir falar a língua do técnico, ela vai conseguir falar a língua do negócio, mas ela tá ali no time técnico. E eu vejo que você foi traçando esse rumo para sair do 100% hands-on, para ir mais para essa área de projeto, de gerenciar e por aí. Queria, de repente, algumas dicas para quem está ouvindo a gente, para que a pessoa está pensando nisso, ou de repente ela pode cogitar isso, né? Porque às vezes a gente nem cogita essa opção, ela simplesmente pensa, daqui eu quero ser planner, eu quero ser sênior, eu quero ser especialista e por aí vai. Perfeito. Excelente, assim, essa pergunta, João, até porque quando a gente pensa em TI, é natural que a gente veja uma horizontalidade na carreira. A empresa, inclusive, ela te incentiva a estar onde você vai conseguir produzir melhor. Porque, você não... Eu gostei dessa brincadeira. Você não tem interface de fala instalada ali. É, no máximo, um texto. E aí, você vai ter que ficar fazendo contato com o stakeholder. Vai ser uma experiência extremamente difícil para você. Dificilmente você vai conseguir performar idealmente. Muito provavelmente você vai se sentir frustrado na carreira. Talvez pense, será que eu sou incompetente? Ou será que a empresa não está me dando um ambiente? É um pouquinho... Isso muitas vezes pode acabar com a sua autoestima e aí é ladeira abaixo. Então, a empresa, ela incentiva muito. Eu recomendo você ter muita clareza técnica com os seus gestores. Eu gosto sempre de ver o meu time de gestão. Gente, o que é gestão? Beleza, vamos lá. Gestão, tá aqui para garantir que a entrega vai rolar do jeito que a gente precisa. Vai ter o melhor retorno sobre investimento e a viabilidade técnica disso é massa. Fechou. Eles estão aqui para dar apoio para a nossa implementação técnica. Quando eu estou no papel de gestão, eu deixo isso muito claro. Gente, eu estou aqui para apoiar. Vamos junto, eu faço mão na massa, a gente abre o terminal aqui e implementa junto. Mas eu estou aqui para apoiar. Uma vez que eu estou lá para implementar, eu estou no papel mais hands-on, beleza, eu sei que eu tenho a minha gestão para levantar a mão, para falar, cara, preciso de apoio aqui, isso aqui, esse requisito não está tão claro, isso aqui, será que é assim mesmo? O que a gente está querendo com esse objetivo aqui? Beleza, primeira coisa, de tudo, né, dando até um passo para trás, autoconhecimento. E autoconhecimento é tipo programação, é uma coisa de prática. Então não é teoria, você vai vivendo e você vai vendo. Da hora, eu gosto de trocar ideia com os stakeholders. Massa, fluo muito bem, consigo me comunicar legal, todo mundo entende. Fechou. Mas o oposto pode acontecer também. Você pode experimentar ali, fazer uma talk com os times, sabe? Falar, que droga, me sinto travado, não gosto disso. Eu gosto quando eu abro o meu terminal e eu faço umas implementações, aí eu me sinto voando. Pronto, você tem esse autoconhecimento, aí é você buscar mentores, eu gosto muito, né, mentores e mentoras, pessoas que estão onde você almeja, para você se inspirar, para você poder modelar, trocar uma ideia, conversar. As melhores pessoas que eu conheço, as mais incríveis, elas são extremamente humildes. Você pode chegar no inbox, no LinkedIn, trocar uma ideia, a pessoa vai vir, vai falar contigo, porque ela também muitas vezes está nessa posição. Ela chega em outra pessoa que tem uma habilidade mais desenvolvida numa área que ela quer desenvolver e ela troca essa ideia. Então todo mundo tem esse potencial de estar um pouquinho no papel de mentor, um pouquinho no papel de mentorando e todo mundo crescer junto. Então, as principais dicas que eu daria nesse sentido para uma pessoa que ou ela está no papel técnico e gostaria de estar no papel de gerenciamento, ou também inverso é possível também, a pessoa que tem um background de gerenciamento, de negócio, mas sente que se apaixona pelo código e quer estar a mão na massa, é isso. Hands-on, experimenta. Vai lá, gerencia pessoas, seja voluntário numa comunidade. O que não falta são comunidades incríveis. Você pode ser voluntário, gerenciar um evento. Vê como você sai nisso. Muito do papel de gerenciamento vai ser isso. Tanto que o Scrum Guide mesmo, os pitos ágeis, enfim, vários frameworks, eles chamam os encontros, seja daily, seja as reuniões ali, como eventos. Então você vai gerenciar eventos, você vai ter pessoas para interfacear. Experimenta isso num ambiente seguro. As comunidades são excelentes para isso.
E a mesma coisa caso você queira fazer uma implementação técnica. Você tem um background de gerenciamento e você quer botar hands-on ali, quer ficar no terminal implementando. Fechou! Vai num projeto open source, contribui, deixa seu GitHub bonitinho, se compromete a codar 1 hora por dia. Tem uma dica do Akita que outra pessoa incrível, assim, o Fábio Akita, ele fala assim, cara, copia código. Se existisse o GitHub, quando ele tinha 14 anos, ele não teria dormido nunca mais, cara. Porque ele ficava datilografando as enciclopédias. Ele pegava um verbete e estava datilografando por motivo nenhum, só para ser melhor naquilo. Então, a mesma coisa o código. Quando você copia o código, ele traz essa visão. Você está vendo como programadores melhores que você, como pessoas que programam melhor do que você, tem mais experiência que você, tem um background mais diversificado que você, muitas vezes, programam. Como que elas escrevem? Qual que é a estrutura de um código, né? Qual que é a morfologia de um ecossistema? Sim. O que acontece? Como que declara uma variável? Como que faz uma função? Como que integra? Como que faz algo ser exibido na tela? Como que movimenta essa exibição na tela? Tudo isso, copiar código, assim, é uma dica extremamente simples, extremamente eficaz. Se eu fosse dizer assim, parte dos 20% de impacto e 80% do resultado para você codificar melhor, ter uma qualidade ainda mais top, é isso. Meia tela ali de GitHub, meia tela de VS Code e copia código e quebra, bota a mão na massa. Uma coisa assim, agora do meu ponto de fala, né, como mulher, nós enquanto meninas, e eu acredito que vocês meninos também passam por isso em um nível diferente, um contexto diferente, as meninas elas são muito treinadas desde a infância para não errar. Não pode errar, tem que ser a princesinha. Até porque, realmente, quando você pensa numa mulher que vai seguir a trilha tradicional de maternidade e tal, realmente, se você errar, você pode, de repente, perder teu filho. Então, são coisas muito complexas envolvidas. E aí a mulher é treinada para não errar. E enquanto o menino, muitas vezes, desmonta o carrinho, toma um Lego aí para construir, desmontar e montar de novo. E a menina não, é uma casinha e uma panelinha, né? Um paradigma aí que a gente está acostumado, muitas vezes, né? Veio das gerações e tal. E é muito desafiador, foi muito desafiador para mim começar a quebrar meus primeiros códigos, sabe? Tinha hora que as coisas davam errado, eu ficava desesperada. Aí eu ia conversar com a minha rede, como eu te falei, com pessoas que, né, já têm as habilidades, já estão em pontos que me inspiram. Eu ia falar, mas cara, como você lida quando seu código quebra? Aí eu recebi as respostas, tipo, eu fico feliz pra caramba quando eu consigo dar um erro diferente. Isso significa que eu tô conseguindo progredir. Mudei. Na solução. E eu comecei a ressignificar isso, ter essa visão de, que da hora. Se eu estiver quebrando, olha que legal, só tô quebrando porque eu fiz. Eu só tô quebrando porque eu escrevi o código. Massa. E massa. Usando isso com as possibilidades que a gente tem agora, inúmeras inteligências artificiais, inúmeras possibilidades, ferramentas robustas, open source, pagas ou não. Cara, quando você pensa em tudo isso, você sabe que você tem uma comunidade por trás. Eu mesma sou mentora em várias iniciativas, em várias comunidades, adoro apoiar, porque a gente está sempre um pouquinho em cada papel. Então, é isso. Se autoconheça, mão na massa, experimenta, faz a sua vida em laboratório. Transforma a sua vida num laboratório e faz acontecer. Olha, Helena, eu queria terminar aqui agradecendo tudo que você pode compartilhar, tá? E queria deixar suas últimas palavras nesse episódio, pelo amor de Deus, né? Suas últimas palavras aí que você quer deixar pra galera, um recadinho. Fica à vontade, esse espaço é seu. Show. Bom, se eu for dar uma indicação final, galera, é o seguinte: sempre pense
em termos de estratégia. Porque é muito fácil a gente cair na falácia de ter demanda, chegar a demanda e sair implementando. Mas muitas vezes isso não pode não estar te levando para onde você quer ir. Então, em última instância, eu gosto de olhar tudo com muito carinho, pensando qual resultado a gente está querendo atingir, seja eu, na minha carreira, na companhia, no meu papel ali, seja o time, seja a organização, e como a gente consegue atuar de forma estratégica em tudo isso. Porque no final do dia, é sobre trabalhar de forma assertiva, mas nem tanto de forma pesada, mas sim de forma inteligente. Massa. Faz toda a diferença, entregar resultado. Massa, muito bom, adorei. Olha, obrigado vocês que ouviram até agora, que estão nos assistindo no YouTube, tá? Fiquem à vontade para mandar feedbacks e falar com a gente. Eu vou deixar aqui as redes sociais da Helena, né? O LinkedIn, o Instagram e por aí vai, tá bom? Se você quiser entrar em contato, conectar na sua rede aí, fica à vontade também. DevOps Lifestyle, né? Então vamos para esse estilo de vida. Helena, muito obrigado mais uma vez. A gente se vê na próxima. Um abraço para todos e